Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 9. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque, se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Palavra do Senhor. Comentário: São João Crisóstomo. Não digam os judeus: como puderam os que não tiveram a maior justificação receber a menor? O apóstolo apresenta um argumento, ao qual é impossível contradizer, a saber, que este caminho é mais leve do que aquele. Aquele requer o cumprimento de todos os preceitos. É cumprindo-a que o homem vive por ela. A justificação, contudo, oriunda da fé, não se exprime dessa forma. Como então? Porque, se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em seguida, para não parecer torná-la desprezível e vil, por expor que é tão fácil, vê como o sermão se estende sobre o assunto. Não aborda logo o que dissemos. De que modo se expressa? Ao passo que a justiça que provém da fé, assim se exprime. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer descer a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. Com efeito, a virtude operosa se opõe à indolência e à frouxidão, proveniente do cansaço do trabalho, e é necessário a alma vigilante não ceder. De igual forma, ao se tratar da fé, surgem cogitações perturbadoras que dividem o espírito de muitos, e é preciso possuir uma alma juvenilmente vigorosa para expulsá-las. O apóstolo apresenta a questão e o que fez acerca de Abraão repete-o aqui. Pois, tendo assinalado que ele foi justificado pela fé, para não dar a ilusão de que, como se nada fosse, foi em vão e inutilmente que recebeu tão grande coroa, exalta a natureza de sua fé, nesses termos. Ele, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé, que viu seu corpo já amortecido e o seio de Sara sem vida. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele é capaz de cumprir o que prometeu. Romanos 4, de 18 a 21. E mostrou que a alma precisa de força e elevação para esperar além de toda expectativa, sem se escandalizar com as coisas visíveis. Aqui faz o mesmo, e observa que há de ser sábia, perspicaz e elevar-se em pensamento até o céu. E não disse simplesmente: não digas, mas não digas em teu coração. De duvidar nem cogites, nem digas a ti mesmo: como pode ser? Vês que é principalmente peculiar a fé deixar de lado qualquer resultado terreno, procurar o que é sobrenatural, rejeitar a fraqueza dos raciocínios e tudo receber do poder de Deus? Aliás, não afirmavam os judeus somente isto, mas que é impossível ser justificado pela fé. Paulo, contudo, trata a questão em outro plano, de sorte que, com justiça, tece aos fiéis a coroa,
Depois de mostrar ser tão significativo este caso, que mesmo após ter se consumado, é necessária a fé. Emprega, porém, palavras do Antigo Testamento, cuidando sempre que não possa ser acusado de criar novidades e de levantar polêmica contra a lei. Quanto ao que o apóstolo enuncia aqui a respeito da fé, Moisés atribuiu à lei. Quer mostrar que eles receberam muitos benefícios da parte de Deus. Não há motivo de dizeres, afirma, que se deve subir ao céu e atravessar o imenso oceano para receberes os mandamentos. Mas Deus nos facilitou coisas tão grandes e graves. O que significa? Ao teu alcance está a palavra? Quer dizer, é fácil, pois a salvação depende de tua mente e de tua língua. Não é preciso empreenderes longa viagem, ou atravessar o oceano, ou galgar os montes para obteres a salvação. Mas, se não quiseres ultrapassar o limiar da casa, podes alcançar a salvação sentado em tua sala. A oportunidade de salvação encontra-se em tua boca e em teu coração. Em seguida, de outro lado, facilitando a questão da fé, disse: para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. Medita na dignidade de quem o ressuscita, e não encontrarás dificuldade alguma em crer. De fato, a ressurreição ressalta que Cristo é Senhor, conforme Paulo assegurou no início da epístola. Estabelecido o Filho de Deus por sua ressurreição dos mortos. Romanos 1,4. Evidencia até aos excessivamente incrédulos que a ressurreição foi fácil ao poder de quem ressuscita. Uma vez que a justiça é maior, leve, aceitável de outra parte, ninguém pode justificar-se a si próprio. Não seria obstinação suma deixar o mais fácil e empreender o impossível? E não se pode dizer que deixou de lado o problema porque era oneroso. Viste como os priva de qualquer desculpa? Pois que desculpa mereceriam se preferissem executar o mais oneroso e que de nada vale, omitindo o que é leve, que poderia dar-lhe a salvação e prestar-lhes o que a lei não pôde oferecer? Nada mais é senão efeito de uma vontade contenciosa e sediciosa contra Deus. Com efeito, a lei é onerosa e a graça acessível. A lei, embora se dispute 1000 vezes, não pode salvar. A graça oferece a sua justiça e a da lei. Que palavra desculpará os contenciosos relativamente à graça e que em vão e inutilmente são adeptos da lei? Em seguida, tendo dito algo de importante, com a Escritura o confirma. Versículos 11. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido.